meu povo! Estamos começando o programa A Voz da População nesta terça-feira aqui no SBT. E hoje, terça-feira, é dia de saúde no programa. A gente fala de temas nacionais na área da saúde, mundiais, mas a gente começa com ele, Dr. Luiz Piovesani, ele que responde às dúvidas da população. Solta a vinheta aí. Doutor Luiz Piovesani, como é que você tá? Tudo bem? Melhor sempre com a presença de vocês, falando aí sobre saúde, pessoal aí de casa, de todo o estado de São Paulo, né, Paulo? Um grande abraço a todos e vamos lá, mais uma terça-feira juntos. E olha só, a Thaís Medeiros, da cidade de Araraquara, ela pergunta o seguinte: a grávida que tem pré-eclampsia e diabetes gestacional agrava o caso? Com certeza, Paulo. É considerada uma gestação de alto risco, por isso a importância do acompanhamento, né, com a parte aí da obstetrícia. Então, a pré-eclâmpsia, na verdade, é o aumento da pressão na gestação, principalmente após a 20ª semana, podendo, em alguns casos, colocar em risco tanto o bebê quanto a mãe. Então, lesão renal, lesão no fígado, nós chamamos de síndrome de HELP e assim por diante. E a diabetes gestacional é o aumento dos índices glicêmicos no período gestacional, também podendo colocar em risco tanto a mãe quanto o bebê. Inclusive, nós chamamos de feto macrossômico, né? Então, geralmente, pelo alto índice glicêmico ou demanda de glicose para o bebê, ele começa a crescer mais do que o normal. Quando se corta o cordão umbilical, pode diminuir, né, a ingesta, né, de glicose para o bebê. Ele pode entrar em hipoglicemia, em queda de taxa de açúcar no sangue logo após o parto. Então, é um pré-natal de alto risco. A obstetrícia tem que estar ao lado. Importante a gestante não faltar, né, nas consultas para ter esse acompanhamento. E, Paulo, uma das principais causas realmente é o excesso do peso. Faz aí o paciente ter aumento de pressão e ele ter a diabetes gestacional. Olha só, o Nelson da cidade de Jaú. Eu gosto muito desse quadro porque a gente fala com praticamente aí diversas cidades, as principais, né? A gente gosta bastante. Ele fala o seguinte: meu diabetes cai muito. O que pode ser? Tá, Nelson, primeira coisa, seria interessante saber a sua idade, qual é o tipo de diabetes, tipo 1, tipo 2, a diabetes autoimune, LADA, a MOD e assim por diante. Agora, e os medicamentos que está fazendo uso. Agora, é muito comum, Paulo, o paciente chegar no consultório e falar: doutor, eu estou tendo queda de taxa de açúcar no sangue, eu acho que o remédio está forte. Se o remédio da diabetes estiver forte, o paciente ele vai ter a hipoglicemia, que é a queda de taxa de açúcar no sangue, todos os dias. Quando um dia ou outro, de uma maneira isolada, nós temos uma queda de taxa de açúcar no sangue, significa que aquele dia o paciente pode ter falhado na parte alimentar. Então, o paciente está tomando um remédio para fazer com que caia os níveis de açúcar no sangue. Aí, de repente, não vou jantar, não vou almoçar, ele vai ter uma hipoglicemia. Então, o paciente diabético é diferente de todos os outros. Então, o paciente diabético ele tem dosagem fixa, medicamentosa, às vezes de insulina. Então, o paciente diabético ele tem que procurar ter uma rotina alimentar, procurar comer sempre quantidades parecidas e assim por diante. Porque se um dia ele falhar, vai entrar em hipoglicemia. Importante a avaliação laboratorial, saber que tipo de diabetes, como é que anda a hemoglobina glicosilada, o destro do paciente, os índices glicêmicos, para poder ter um diagnóstico e uma conduta um pouquinho mais específica e precisa. A Vanessa de Pirassununga, ela fala o seguinte: minha mãe tem diabetes, mesmo fazendo tudo direitinho, e não está conseguindo controlar. Faz dieta, usa medicação e não toma insulina. O que pode fazer? Faltou uma coisa importante aí, Paulo, a atividade física. Então, não está fazendo tudo direitinho. Controle não só da diabetes. As pessoas acham que fazer uma dieta, perder peso, ou mesmo a diabetes é uma dieta, né? É tomar o remédio. Não, é a mudança de estilo de vida. Primeiro fator, parte do princípio, né, principalmente no diabetes tipo 2, onde se tem uma resistência à insulina, que se o paciente está acima do peso, ele vai ter um difícil controle da diabetes. Primeira coisa, sua mãe está com o peso ok, está fazendo atividade física de 4 a 5 vezes por semana, está se alimentando direitinho, ok. Se está, aí nós vamos buscar outras causas. É uma paciente que talvez, de repente, sendo diabetes tipo 2, parou de fabricar hormônios chamados insulina, eu tenho que entrar com insulina, ou eu tenho que acrescentar mais um medicamento de diabetes, ou combinar algum outro tipo de medicamento. Então, é bastante amplo, Paulo, o diabetes. Aliás, hoje é o dia da diabetes. É mesmo? Já 3 perguntas. Não, hoje foram 3 perguntas aí em relação a diabetes. Sim. Né? Então, responder sobre diabetes é muito amplo.
Mas, em todo caso, o tratamento de diabetes é a mudança de estilo de vida. A parte medicamentosa é importante, mas o mais importante é a alimentação e a atividade física. Tem muita gente que tem diabetes no Brasil, até porque sempre na família sempre tem alguém com diabetes. Né? E a diabetes, mais do que isso, Paulo, a diabetes é uma doença extremamente silenciosa, né? Em alguns casos, o paciente só vai saber que ele tem diabetes de 5 a 10 anos após, né, ter contraído a doença. Às vezes já não há diabetes completamente descompensada, porque no início não apresenta sintoma. Olha só, a Carla da cidade de Bocaina, ela fala o seguinte: gostaria de saber porque quem tem ovário policístico tem aumento de pelos. Isso é comum, Paulo. 5 a 10% das mulheres podem ter a síndrome do ovário policístico. Existem casos e casos. Então, a síndrome do ovário policístico realmente é uma doença endocrinológica. Geralmente, quem faz o diagnóstico é o ginecologista, através do ultrassom transvaginal. Né? Então, a síndrome do ovário policístico geralmente é um paciente obeso. Nós chamamos de resistência periférica à insulina. Então, ele começa a estimular a fabricação de um hormônio, chama-se testosterona, Paulo. Ele começa a aumentar os níveis de testosterona. E essa testosterona, ela pode sofrer ação de uma enzima, Paulo, chamada 5-alfa-redutase, e virar dihidrotestosterona. Aí o paciente ele começa a ter acne, aí o paciente ele começa a ter queda de cabelo e assim por diante. É uma resistência à insulina, é uma síndrome metabólica. Boa pergunta aí da telespectadora. Olha só, a Morena da cidade de Marília, ela pergunta o seguinte: gostaria de entender por que tomo injeção Mesigina e engordo muito. Mesigina é um anticoncepcional injetável, né? Se aplica de 30 em 30 dias. É um hormônio forte realmente, Paulo, tá? Então o paciente ele pode reter um pouquinho mais de líquido, ele pode ter uma dificuldade um pouquinho maior de perder peso. Agora, o que muitas das vezes acontece, o paciente ele fala: doutor, engordei 20 quilos é anticoncepcional. Doutor, engordei 20 quilos é a tireoide. Não é. Tá? Nenhum remédio vai fazer o paciente engordar 20 quilos, 15 quilos, encher um pouquinho a mais. Estou tendo uma dificuldade de perder peso, ok. Né? Agora, precisa ver, primeira coisa, a parte física e a parte alimentar. O paciente chega no consultório, ele geralmente fala isso, Paulo, mas eu sempre pergunto: a gente pode usar isto, é o anticoncepcional tireoide, se é um paciente que ele fale, treino 5 vezes por semana e tem uma alimentação perfeita. E mesmo assim estou ganhando peso. Aí é outra história. Olha só, José Bila, da cidade de Salto Grande. Diabetes emocional tem tratamento? Essa é a pergunta dele. José, na verdade, eu escuto muito isso também, não existe diabetes estacional, Paulo. Então, existe a diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, algumas outras, né, umas outras diabetes que as pessoas conhecem e não conhecem, que é a LADA, que é uma diabetes autoimune, o MOD, e assim por diante. Então, ele falou diabetes emocional. Emocional, não existe, não existe. Então, o que acontece... A pessoa se emociona e tem diabetes. O que acontece é o paciente que ele já é diabético, o estado emocional, se ele tiver um pouquinho mais agitado, pode fazer com que descompense um pouquinho a diabetes dele, mas já é um paciente diabético. Agora, não tenho diabetes, estou ansioso e a minha ansiedade vai levar a diabetes, isso não existe. Na verdade, o paciente um pouquinho mais agitado, já diabético, ele aumenta o nível de adrenalina, de cortisol e assim por diante. E são hormônios contrarreguladores, então eles podem atrapalhar, né, tanto elevar quanto diminuir, né, a produção do hormônio chamado insulina, né, e aumentar o índice glicêmico. A ansiedade leva à compulsão alimentar, o paciente mais ansioso tende a comer mais e assim por diante. Conclusão: ninguém se torna diabético por emoção, por ansiedade e assim por diante. Sim, se eu tenho a diabetes, ela pode descompensar. Doutor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço sempre, Paulo, pessoal de estúdio, pessoal de casa, um grande abraço. Solta a vinheta. Alô, doutor. Eu vou dar um recadinho para vocês e a gente já volta. Tem Dani Forte. É isso mesmo, ela está aqui nos nossos estúdios. Ela que sabe tudo sobre alimentação. Ela é nutricionista e sabe tudo, né? A gente já volta, é rapidinho. Junho é o mês de São João, dessa festa linda, maravilhosa, que nos traz alegria, que nos traz sorrisos. E por falar em sorrisos, como que eu vou numa festa dessa de São João sem estar com o meu sorriso bonito? Sem estar com o meu sorriso cuidado, né? E quando falamos em sorrisos, logo vem na nossa cabeça, é lógico, a clínica odontológica Vamos Sorrir, que eu, Paulo Mansur, falo aqui
todos os dias para vocês. Lá você encontra tudo que você precisa num só lugar. E é sorriso completo, hein? Pois na Vamos Sorrir, que é uma clínica completa, no mês das festas de São João, vai fazer a alegria de você com o seu sorriso. Se prepare, porque é o mês da reabilitação oral na Vamos Sorrir. E olha, lá tem tudo, aproveite essa oportunidade. Acesse o site agora, vamossorrir.com.br ou mande um zap para 11 97538 3192. É fácil, agende a sua avaliação. Mês de São João é o mês do sorriso. Então você encontra implante, prótese, aparelho, clareamento, tudo num só lugar. E esse mês, como eu falei, de São João, você vai ter aquele descontão. Vá na Vamos Sorrir, que é sorriso completo. Fale que assistiu no programa Voz da População, que eu tenho certeza que eles vão aí te dar um baita descontão. Vai lá! Agora o programa tá... Vem ter audiência, vem aqui, traz pra cá. É Dani Forte. Ai, que saudade que eu tava de vocês. Tudo bem, verdade Tudo mesmo, ótimo, né? Saudade, né? Agora vem uma vez por mês, então fica dando saudade aí de Olha poder só, responder. Dani, você é nutricionista e você traz sempre uma mensagem positiva aqui no programa. E hoje você vai falar de queijo, é isso? Queijo branco. Isso, eu vou falar sobre a diferença do queijo branco para o queijo amarelo, né? Tá. Então as pessoas têm muita dúvida com relação a Sim. qual é melhor. Sim, eu também tenho. Fala pra gente. Vamos lá, diferente que muitos pensam, né, que o queijo branco é mais saudável do que o amarelo. Quando eu falo de queijo amarelo, eu falo dos queijos curados, tá? Eu falo aquele queijo mais durinho, aquele queijo mais que ficou mais tempo em maturação. O queijo branco, ele contém uma quantidade muito alta de açúcar. O que é esse açúcar? É a lactose do leite, tá? Então, quanto mais branco o queijo, mais lactose, mais açúcar tem nesse leite. Quanto mais curado, quanto mais tempo ele ficou ali em maturação, ele sendo guardado, tem uma quebra desse açúcar. Então, diferente que muitas pessoas pensam aí que o queijo branco ele é mais saudável porque ele é um queijo mais com menos gordura. Isso não é verdade, tá? Ele pode ter menos gordura, mas ele contém mais açúcar, ele contém mais carboidrato. Os queijos curados, eles melhoram também a parte proteica, ele tem uma quantidade maior de proteína. E a absorção dessa proteína dos queijos curados é muito mais fácil de ser digerida no nosso metabolismo do que o queijo branco. Tá? Então, uma grande diferença aí dos queijos curados para o branco, então, é a grande quantidade de açúcar que o queijo branco oferece, que é a lactose, a quebra de moléculas proteicas, que a gente não digere tão fácil, essa proteína no queijo curado digere melhor, e a gordura. Pode ter menos gordura, mas a gordura do queijo amarelo não é prejudicial à saúde como a gente pensa. Lógico que se a gente comer uma quantidade pequena, Paulo, porque às vezes as pessoas acham que pode comer 1 quilo de queijo, tanto branco quanto o amarelo também vai engordar. Mas não fiquem mais com medo do queijo curado, não. É muito melhor nutricionalmente, tá, Paulo? Quando a gente fala de queijo, os curados são muito melhores. Você sabe, eu nasci com 2 mulheres em casa, minha mãe e minha irmã. E elas sempre na dieta. Eu era magrelo, como na minha infância, pegava meus ossos, tão magro que era. Mas chegava, eu abria a geladeira, era só queijo branco, não tinha queijo amarelo. Então eu pensava que o queijo branco era o que emagrecia. Todo mundo, Paulo, uma todo grande mundo dúvida. pensa, né? Mas ele tem mais açúcar, ele Tá tem mais certo. lactose. Quanto mais curado, melhor o queijo. Mas, gente, cuidado com a quantidade, tá? Sim. Quando a gente fala de ser saudável, comer 30 gramas de queijo, 2 fatias. Se você comer 1 quilo de queijo, você vai engordar, tá? E olha só, o povo mandou pergunta para Dani Forte e a gente vai colocar aqui para você responder. A Ana Paula, da cidade de Jaú, ela fala o seguinte: gostaria de saber qual adoçante é o melhor. Ana, adoçante nenhum é bom, tá? Por quê? Porque adoçante, ele faz pico glicêmico, o seu organismo reconhece como açúcar. Se você pensa em emagrecimento, cuidado com os adoçantes. Mas se não, você pode escolher um adoçante que vem de uma planta. O que seria esse adoçante? O stevia ou xilitol. Aspartame e sucralose não é considerado um bom adoçante porque ele é feito em laboratório, como se fosse uma medicação. Então, cuidado com os adoçantes. Olha só, Maria de Ribeirão Preto. Estou fazendo dieta e não emagreço. Será que meu metabolismo está lento? Não existe metabolismo lento, tá? O que existe é dieta
não está sendo feito corretamente. Dá uma olhada nas porções que você está comendo, de repente está ali 2 colheres de sopa, você está colocando 3, de repente você está sabotando essa dieta no meio da tarde, colocando alguma coisa a mais, tá? Não é um metabolismo. Lógico que quando a gente passa dos 40 anos, a gente tem um pouco mais de dificuldade nesse emagrecimento, mas perda de peso é déficit calórico. Se você está com uma dieta certa, está reduzindo calorias, está fazendo atividade física, não tem como você não perder. Então dá uma conferida aí nas quantidades que você está comendo e na sabotagem que você pode estar fazendo. Olha só, o João da cidade de São Vicente, litoral paulista. Ele fala o seguinte: eu quero emagrecer, posso comer frutas à vontade? Boa pergunta. A fruta, João, ela contém muito açúcar, né? Da frutose. Então, não é ideal que você coma excesso de fruta no emagrecimento. O ideal é 2 frutas por dia. Cuidado com as frutas com índice glicêmico muito alto, como banana, manga, tá? Essas frutas mais doces, elas vão atrapalhar o seu emagrecimento. E quem quer emagrecer, o ideal é que você coma fruta até 6 horas da tarde. Não adianta também comer aí um prato cheio de fruta. Quando eu falo 2 frutas, são 2 frutas, né? Não adianta pegar ali, colocar 2 bananas, 5 laranjas. Então, realmente, sim, é verdade. Se você comer um excesso de fruta no emagrecimento, vai atrapalhar o seu emagrecimento pelo índice glicêmico dessa fruta. Olha só, a Ana Flávia da cidade de Campinas, ela fala o seguinte: tenho muita vontade de comer doce. O que eu posso fazer para melhorar essa vontade? Ana, você e muitas mulheres, né? Ana, o ideal é você começar a enganar o seu cérebro. O que seria isso? Começar a colocar um gosto amargo, tá? O que seria? O chocolate. Se você come um chocolate ao leite, passa para o amargo, por 75%, por 80%. Começa a enganar com as frutas mais azedas. Isso vai começando a enganar. Fora isso, eu falaria para você trocar entre um doce, né, que a gente fala ali um pedaço de bolo, começar a colocar as frutas nos lugares. Então, troca esse doce por fruta. Tomar uma água com limão ajuda, porque você engana, né, o seu cérebro aí, a hora que ele está com vontade de doce, você colocar o azedo. Escovar os dentes também ajuda. Estou com vontade de doce, vai lá, escova os dentes, que pode te ajudar. Mas tem que resistir um pouquinho a essa vontade, viu? Porque para desmamar do doce é só resistindo ele mesmo. Olha só, a Edna, ela fala o seguinte: não como verduras, não como frutas, não como legumes. Isso dificulta meu emagrecimento? Sim, Edna, dificulta bastante, porque quem não come verduras, legumes e frutas, você acaba comendo muito carboidrato, né? Então, você acaba colocando mais arroz, feijão, macarrão, pão. Então, o que você tem que fazer para poder te ajudar no emagrecimento? Aumenta a sua fonte proteica, tá? Ovos, carne, frango, peixes, coloca mais ovos no seu prato. Se você come um ovo só e um monte de arroz e feijão, um monte de macarrão, faz um omelete aí com 4 ovos e de repente um tomatinho, se você conseguir. Se não, come os 4 ovos só, que já vai te ajudar no emagrecimento. Aumenta a fonte de proteína da sua dieta, que assim você vai conseguir emagrecer. Olha só, as perguntas tem mas não temos tanto tempo. E eu quero te agradecer pela sua presença. Dani Forte Nutri, né? Seu Instagram. @DaniForteNutri. E aí você vai deixar lá alguma coisa pra gente dessa vez? Eu sempre deixo, tem várias dicas. Deixa lá sobre, por exemplo, queijos. Vamos deixar um requeijão? Uma receita de um requeijão caseiro? Eu acho bem interessante, porque o requeijão de hoje está com tanta coisa industrializada. Eu vou deixar uma receita de um requeijão caseiro. E aí a pessoa ela vai comer com o quê? Vem até aqui. Ela come com o quê? Aí você complicou. Ela pode comer Depende. Com um pãozinho? Pode, um pão integral, né? De repente um toast de aveia, que tem essa receitinha lá no meu Instagram, que é um toast de aveia bem interessante, super fácil de fazer, que ele ajuda até no emagrecimento. E se você não está seguindo uma dieta ou café da manhã, e mesmo que se você está, uma fatia de pão, não tem problema. A Dani, ela tá sempre intacta, né? O rosto tá bonito. Ai, quem me dera, Paulinho. Eu já acho que já tá tudo ruim aqui. Tá nada, tá ótimo. Olha só, gente, eu vou dar um merchanzinho agora, fazer um merchan. Eu quero te agradecer demais, tá bom? Obrigada, Paulinho. É sempre um prazer, gente, poder ajudar todos vocês. E podem mandar as perguntinhas que eu tô sempre respondendo. Vou dar um recado. Valeu. Chegou o que faltava para seu dia, seu trabalho e sua família não sofrer ou ser interrompida. Saiba como o seu corpo tem uma necessidade pela manhã, outra pela tarde e outra totalmente diferente à noite. Por isso chegou a linha Line Like. É um suplemento para proteger cada momento do seu dia. Basta 2 jatinhos
em um copo com água pela manhã e o seu corpo vai ser limpo de várias toxinas, fazendo que a sua imunidade suba, causando a proteção necessária pela manhã. No período da tarde, o Slim Like vai repor vitaminas e dar a energia que o seu organismo necessita para estar protegido. E pela noite, com várias vitaminas que vão te proporcionar um sono restaurador, inclusive a tão desejada melatonina. Você pode aquecer a água e ter aquele delicioso chá antes do seu sono. Liga agora mesmo, é 0800 878 3955. Peça o Line Like e curta a vida com mais saúde. Frete grátis para todo o Brasil. Abre para mim, meu povo. É Zap da População no ar, o telefone está aí na sua tela. É 11 967. Não, 967 836666, é o Zap da População. Traz para mim aqui na 13. Eu quero trazer você aqui, você que me assiste todo dia no programa Voz da População, preciso deixar esse recado para você. A partir do dia 29 de junho, eu vou me afastar do programa durante 3 meses. Julho, agosto e setembro. Depois eu retornarei. Quem vai estar no meu lugar vai ser a Marcela Munhoz, uma grande apresentadora que vai ficar com vocês. Eu estou me afastando durante esse período porque eu sou pré-candidato a deputado estadual e vou com o presidente Bolsonaro, aonde eu tenho as minhas ideologias iguais a dele. Mas eu quero agora continuar o nosso programa A Voz da População. Vamos falar de notícias sobre saúde. Pessoas que desejam parar de fumar encontram no Sistema Único de Saúde tratamentos integrais e gratuitos. Vocês sabiam dessa? Com o uso de medicamentos, adesivos e gomas de mascar, além do acompanhamento médico necessário para cada caso. Hoje tem várias formas da pessoa poder parar de fumar. Basta procurar o atendimento em uma das mais de 48 mil unidades básicas de saúde distribuídas em todo o Brasil para se informar sobre os locais e horários de tratamento em cada região. Olha que iniciativa legal. Essa iniciativa faz parte do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que tem como objetivo reduzir o número de fumantes e, por consequências, a mortalidade relacionada ao consumo ao tabaco e derivados do Brasil. Muito legal, né, gente? Esse tipo de ação é muito boa do governo. O fumo está relacionado ao surgimento de pelo menos 50 doenças, como diabetes, hipertensão, AVC, infarto, doenças respiratórias, câncer, tuberculose e por aí vai. Olha só, um grupo de cientistas, entre eles brasileiros, sequenciou o genoma do primeiro caso no Brasil da varíola dos macacos em apenas 18 horas. O trabalho de sequenciamento foi feito pelos cientistas do Centro Conjunto Brasil, do Reino Unido. A descoberta do sequenciamento genético pode ser usada para identificar um vírus emergente e desconhecido que foi o coronavírus SARS-CoV-2. Interessante, hoje a gente vê, com toda essa pandemia que nós tivemos, a tão importância do cientista, né? Estar ali descobrindo, fazendo acontecer. Né? A vacina ela foi descoberta tão rapidamente, em apenas 10 meses. Se colocaram uma vacina para combater um vírus que estava acabando com o mundo, não é verdade? Então, os cientistas hoje, eles têm aí realmente uma função muito importante no nosso mundo. Teste do pezinho também será utilizado para detectar a toxoplasmose congênita. O procedimento faz parte da ampliação do teste do Sistema Único de Saúde. Para o custeio dos exames, o governo federal irá investir 22 milhões de reais anuais, que serão repassados aos estados e distritos federais. O teste do pezinho rastreia uma série de doenças e condições congenéticas que, identificadas no mínimo da vida, podem fazer a diferença.
é muito bom, né? Tem muito índice de mortalidade infantil, a gente sabe disso, né? Então é preciso a gente deixar a criança saudável, fazendo testes no pezinho, e é muito bom isso. E é obrigatório, né? É obrigatório para recém-nascidos. Obrigatório fazer o teste do pezinho. Todo mundo que nasce se faz o teste do pezinho. Tem mais merchan no ar? Não tem, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo. Aí a gente já volta e é rapidinho, hein? Não saia daí. Voltando aqui para o programa, eu vou falar rapidamente 3 assuntos. A gente não tem tanto tempo, mas são importantes. Olha só, um paciente com doença genética foi curada da Covid com leite materno. Vocês acreditam nessa? Isso aí. Um método convencional utilizado por pesquisadores da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, durante uma semana, a mulher foi orientada a ingerir a cada 3 horas 30 mililitros de leite materno doado por outra mãe saudável, que já tinha sido vacinada contra o coronavírus. Após esse período, o resultado dos testes acabaram melhorando, que mais de 120 dias vinha indicando a presença de vírulas na paciente. Legal, né? Muito bom, finalmente deu negativo e hoje ela está bem. E olha, mais uma notícia aqui, a dopamina ela pode ajudar a progressão de doenças como o Parkinson. Vocês acreditam nessa? É isso mesmo. É um estudo que revela, um estudo de uma universidade dos Estados Unidos. E outra coisa, ela é conhecida como hormônio da felicidade e é produzida naturalmente pelo cérebro quando a pessoa faz exercícios físicos. É a dopamina. Quem nunca falou que tem gente que é viciada em correr? Né? É viciado em correr, porque essas pessoas que correm 20 quilômetros aí, não param, falam que eles têm essa sensação de dopamina, né? Que é a sensação da felicidade. Legal, né? Bacana. Pode melhorar essa doença que é o Parkinson, que é uma doença tão grave. Muito legal. Bom, Olambra, vamos para uma notícia de Olambra. A partir do mês de julho, vai ter o primeiro centro de referência do autismo na cidade de Olambra, que é uma cidade da nossa área de cobertura aqui do SBT. A abertura acontece no dia 1º e a festa da inauguração é no dia 2, a partir das 10 da manhã. É uma iniciativa muito legal e importante para as famílias e pacientes da região que estão dentro do espectro autista. Parabéns aí a todos vocês que realizam esse tipo de evento e que eu sempre vou apoiar. Você que tem uma entidade, aí seja na nossa área de cobertura, que esteja fazendo bem, né? E queira que a gente divulgue o seu evento, a gente acabou de divulgar em Olambra que vai ter esse evento do autista. Você pode entrar em contato com a gente aqui no programa Voz da População, o Zap está aí na sua tela, que a gente pode divulgar esse evento para você. Acabou o programa, eu espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais, quarta-feira é dia de Rádio Polícia. Eu sou o Paulo Mansur, fiquem com Deus!